Oi, eu sou a Cat do Paixão Literária e no vídeo de hoje eu vim contar um pouquinho pra vocês o que eu achei sobre Chuva de Papel, o novo lançamento da Companhia das Letras de uma autora nacional. Antes de eu falar sobre o que essa história se trata e o que eu achei dela, já se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos, deixa um joinha nesse vídeo caso você goste desse tipo de conteúdo. E aqui na descrição a gente tem o nosso link da Amazon. Comprando este livro ou qualquer outro, você vai estar ajudando cada vez mais o canal a crescer. Quando a Companhia das Letras me enviou as opções aí do mês de abril, esse livro foi o primeiro que me chamou a atenção, porque eu achei essa capa muito linda. Eu adoro esse tom de rosa e essa TV aqui bem antiga. Me chamou muita atenção e eu até dei uma olhada na sinopse, mas tinha me chamado a atenção de cara e eu pedi esse livro. E eu peguei esse fim de semana pra ler, e esse livro ele vai contar um pouquinho pra gente a história do Joel. O Joel, ele é um jornalista, que ele já trabalha com jornalismo já faz 50 anos. Na verdade, nesse momento, o Joel já tá aposentado e ele tá passando por vários problemas na vida dele. Ele tá com problemas financeiros, ele tem problema de vício em álcool e ele tá passando por vários problemas familiares. O Joel, ele é um homem muito sozinho e que tá passando por todos esses problemas sozinho. Então o Joel, ele tá numa situação muito difícil da vida dele, ele tá numa situação muito triste da vida dele, onde ele se sente muito solitário e ele decide que ele não quer mais viver. Então ele cria todo um plano ali sobre o que ele vai fazer em relação a isso, e esse plano dá muito errado. E na verdade o Joel acaba parando no hospital com uma perna quebrada, várias costelas fraturadas. E ele vai acabar precisando de ajuda de alguém, já que pelo menos nos próximos meses ele vai precisar de alguém para fazer basicamente as funções básicas que ele conseguiria fazer sozinho caso ele não estivesse nessa situação. Porém, como eu disse, o Joel, ele tá passando por problemas familiares, ele tá se sentindo muito sozinho. A única pessoa que realmente oferece ajuda pra ele é um amigo que ele tem. E esse amigo, ele vai oferecer, na verdade, que o Joel fique na casa da tia dele. Essa tia se chama Glória, e ela é uma mulher que vive sozinha já faz alguns anos. E ela tem ali um quarto sobrando na casa dela. E como ela não tá fazendo grandes coisas, ela aceita cuidar do Joel. Os dois, eles têm praticamente a mesma idade, então... Enfim, esse amigo do Joel acha que é uma boa escolha. E o Joel, ele não tá nada feliz com isso. A última coisa que ele quer é ter que ficar na casa de uma mulher que ele não conhece e que é completamente diferente dele. A Glória, ela é uma mulher muito faladeira, gosta muito de conversar, de contar história, gosta de assistir novela. Enfim, ela é completamente o oposto que o Joel é. E além disso, além dele ter que lidar com a Glória, ele vai ter que lidar com a amiga da Glória, que é vizinha deles. Ela entra na casa da Glória a hora que ela quer, até porque ela tem a chave da casa da Glória. Então o Joel vai ter que conviver com essas duas mulheres que são muito diferentes do que ele é. E o Joel, como eu disse, ele era jornalista, ele ficou mais de 50 anos trabalhando como jornalista no Rio de Janeiro e ele viu as maiores atrocidades que vocês possam imaginar e escreveu sobre as maiores coisas, sobre as piores coisas que ele já viu. Porém, a única coisa que o Joel nunca escreveu é sobre a própria vida dele. Então a gente vai ter um tipo de narração muito diferente nesse livro. Porque a gente não vai ter um tipo de narração, a gente vai ter pelo menos duas, e no final do livro a gente vai ter meio que 3 narrações diferentes. E o livro, ele faz com que esse tipo de narração seja muito natural. O primeiro capítulo que a gente tem com esse segundo tipo de narração é sensacional. É muito difícil porque eu não posso falar pra vocês exatamente como que é essa narração, mas é muito interessante. A gente vai ter o narrador em terceira pessoa, que é aquele narrador que a gente tá bem acostumado a ver, que vai contar toda essa situação que o Joel tá passando, e a gente vai ter uma narração em primeira pessoa, que é o próprio Joel contando um pouco sobre a trajetória dele como jornalista, desde ele criança. Não é uma narração linear, a gente vai ter passagens de mais passado e mais presente, mas, como eu disse, tudo isso é muito, muito natural. E mais no final do livro a gente tem uma terceira narração, que daí eu não posso contar pra vocês, porque daí já é um pouco de spoiler. Mas é nessa parte que a gente vai ter o Joel contando sobre esse começo da carreira dele, que a gente vai realmente conhecer um pouco o Joel e como ele se tornou esse cara que ele é hoje. E quando a gente começa a ver ele quando ele é mais novo, ele é um rapaz ali que quer crescer dentro do jornalismo, que tem sua vontade de viver. A gente percebe que ele é uma pessoa muito mais leve, muito mais tranquila, enquanto a gente tem esse Joel, que é o Joel do presente, que é extremamente amargurado e muito triste, solitário. A gente começa a ver um pouquinho sobre como ele se tornou o que ele é a partir das coisas que ele teve que
da notícia, das coisas que ele teve que escrever ao longo dessa carreira dele. Esse é um livro que não vai ter grandes reviravoltas, a gente vai ter dois grandes momentos dentro da história. O primeiro momento, que é esse que eu contei pra vocês, da sinopse do livro mesmo, e o segundo momento, que é um momento que eu também não posso contar porque é spoiler, mas que vai marcar literalmente uma parte do livro, já que o livro é dividido em primeira parte e segunda parte. Não estava esperando pelo que aconteceu, fiquei meio abalada. Como eu disse, não é um livro que vai ter grandes reviravoltas. Esse livro é muito mais sobre a importância que tem contar a sua própria história. Ele é um livro super curtinho, ele tem 222 páginas. Ele é um livro muito rápido de ler. Ele tem uma escrita um pouco mais poética, mas que de forma alguma deixou o livro cansativo e chato. Eu admito que ele, pra mim, não foi um livro perfeito, principalmente no começo da história. Os primeiros 40%, mais ou menos, eu não estava tão engajada assim na leitura. Não sei se é pelos personagens eles terem uma idade muito diferente da minha, ou não sei exatamente porquê, mas os primeiros 40% da história eu não consegui, digamos que me importar tanto com o que estava acontecendo, mas mesmo assim a história não estava cansativa. Ainda assim eu estava lendo bem rápido, mas depois que passou os 40%, eu queria cada vez mais entender esses personagens e saber o que eles estavam passando, saber sobre enfim, sobre a trajetória deles, porque, como eu disse, esse é um livro sobre trajetória. E uma coisa muito legal é que esse livro, ele vai passar num período de tempo de alguns anos. A gente vai ter períodos que são mais focados na história, mas a gente vai ter uma passagem de tempo ali. E a gente vai ter bem o momento que a gente passou aí nos últimos 3 anos. Então, ele vai ter essa situação aqui também na história, que eu achei muito legal. Várias coisas fizeram com que o livro parecesse muito real. Que esses personagens parecessem muito reais, que eram pessoas que viveram ali no Rio de Janeiro, nessa época, 2020 ali. Então, assim, tudo pareceu muito real. Esses personagens pareceram muito reais, muito palpáveis pra mim. E parece que quanto mais eu penso sobre essa história, mais eu gostei desse livro. Como eu disse, eu não acho que seja um livro perfeito, principalmente por causa desses primeiros 40% que não me pegaram tanto assim na história. Mas o final eu amei. Eu amei como as coisas finalizaram aqui. A gente não vai ter todas as respostas explícitas. O autor não vai chegar no final do livro e explicar tintim por tintim algumas questões, mas vai ficar tudo implícito pra gente, a gente consegue entender. E a gente tem sim uma questão aqui que eu não diria exatamente um mistério, mas tem uma coisa ali que a gente vai procurar a resposta durante o livro. No final a gente vai ter sim essa resposta de uma forma implícita. O autor não vai deixar claro pra gente o que é, mas tá meio óbvio pra gente como as coisas aconteceram. Enfim, esse livro, como eu disse, eu não tinha altas expectativas pra ele, mas foi um livro que me surpreendeu muito. É um livro nacional, então eu acho importante pra caramba a gente sempre enaltecer as leituras nacionais, os autores nacionais que se esforçam tanto pra ter um pequeno pedaço aí nesse mercado. Então, eu gostei muito dessa leitura, eu recomendo muito esse tipo de leitura para quem quer uma leitura um pouco mais reflexiva, de um livro rápido, fácil de ler, super curto, mas que vai ter sim uma escrita poética e que vai fazer a gente refletir sobre várias coisas na vida, principalmente sobre como a gente quer que seja o fim da nossa vida e como a gente quer deixar escrita a nossa história. Enfim, eu gostei muito desse livro no geral. Estou bem feliz com essa leitura e, como eu disse, parece que quanto mais eu penso nesse livro, mais eu gosto dessa história. Principalmente ali a parte do final, a segunda parte do livro. Eu gostei realmente muito. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Não esqueçam de deixar um like e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. E como eu disse aqui na descrição, a gente tem nosso link da Amazon. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.